Amém, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Efésios. Efésios capítulo 2. Abram suas Bíblias lá em Efésios capítulo 2, versículo 19. Efésios 2, 19. Efésios 2, 19 diz assim a palavra do Senhor. Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem moradas de Deus no Espírito. Pai, em nome do Senhor Jesus, pedimos, Pai, para que o Senhor fale conosco nesta noite. Nós já cantamos, nós já oramos, e agora, Pai, pedimos que o Seu Santo Espírito ministre aos nossos corações. Sabemos, Pai, que a Sua palavra ela é poderosa, ela transforma vidas, ela faz revoluções. Por isso, Pai, pedimos, Pai, para que o Senhor toque em cada um dos nossos corações. Pedimos, Deus, em nome de Jesus, para que o Senhor toque nas nossas vidas e que nós possamos sair daqui, Pai, transformados para a honra e glória do Seu nome. Amém. Amém? Irmão, só vou pedir um pouquinho. Igor, traz para mim o controle do ar, que as irmãs aqui estão sofrendo aqui com ar, tadinhas. A gente vai precisar diminuir um pouquinho aqui, senão elas não vão aguentar. Eu aguento um pouquinho de calor, mas elas não estão aqui, elas estão sofrendo um pouquinho com o vento. Isso. Né? Ou diminui um pouquinho o vento aqui e aumenta um pouquinho a temperatura, senão elas não vão... Tá muito forte. Isso. Só... Tá um pouquinho e diminuir um pouquinho a velocidade para ver se ajuda aqui um pouquinho as irmãs. Como que diminui? Isso. Tá um pouquinho, diminuir um pouquinho a velocidade. Vamos ver se fica um pouquinho melhor aqui para as nossas queridas irmãs. Que fica mais frio, né, aqui, então fica mais fácil. Irmãos, estamos chegando na nossa última mensagem da nossa série. Nós estamos aqui na nossa série Fé em Diálogo, Questionar, Aprender e Orar. Mas antes de fazermos qualquer coisa, é importante fazermos uma coisa. Igor, por favor, por gentileza, todos, peguem o seu celular. Quem está nos visitando, a gente tem uma coisa aqui que a gente faz sempre na hora da mensagem. A gente aproveita e manda o link do culto para os nossos parentes, os grupos de WhatsApp. Então, pega o seu celular, todo mundo aí pega seu celular, vão aí pegar o link do culto, aponta a câmera do seu celular aqui, você vai sair diretamente já o culto da nossa igreja, vai sair já no link lá do YouTube. Pode fazer, estou fazendo aqui junto com vocês, sempre, como sempre, já faço aqui também. E vamos compartilhar. Então aproveita e já compartilha aí no grupo do Zap dos Amigos, aquele grupo do futebol, né, o grupo do trabalho. Já aproveita e compartilha o link da igreja, para que eles possam também escutar essa mensagem. É importante. Lembrando sempre, irmãos, que o YouTube, ele não transmite naturalmente a nossa mensagem, tá? Por isso que é importante que a gente faça. Calma aí. Faça esse compartilhamento. Deixa eu fazer aqui também. Para alguns irmãos aqui que não estão aqui no culto, também já aproveitar também, fazer o compartilhamento. E o legal, se a pessoa clicar agora nesse culto,
ele vai ver o culto, vai pegar exatamente na mensagem. Isso também é bem interessante, né? Deixa eu também mandar aqui para o meu PGM. Pronto. Também fiz aqui minha parte do meu compartilhamento. Então, vai compartilhando. Aí você fala assim, não, eu não vou compartilhar também aqui na rede social. Vou compartilhar aqui no meu Instagram hoje. Vou colocar Instagram. Vou colocar no X. Publicar. E assim você vai compartilhando. E aí o que é legal? As pessoas já vão vendo e vão compartilhando. Isso tem aumentado a frequência de pessoas que têm assistido. Tem mais pessoas que acompanham o nosso culto de uma maneira online do que presencial. Tem aumentado a frequência, isso é importante. E o legal é que vocês têm direcionado para as pessoas que vocês acreditam que precisam receber essa mensagem. Isso é uma forma de utilizar as ferramentas que nós temos de uma maneira inteligente para levar a mensagem para aqueles que precisam. Então, vamos sempre utilizar aí de uma maneira coerente, inteligente aí os nossos recursos. Então, vamos voltar aqui para a pregação. Irmãos, nós estamos aqui chegando na nossa quinta mensagem, né, da nossa série aqui, na nossa série Fé em Diálogo, questionar, aprender, orar, agir. Né? E nós estamos tratando do assunto inteligência artificial. A série é muito maior, mas do assunto inteligência artificial, nós estamos na quinta mensagem desta série. E nós já falamos de vários temas, né? Já falamos, eu gosto sempre de dar uma recapitulada no início, né? Já falamos como a IA é poderosa, né? Como ela tem revolucionado a nossa sociedade. Já falamos um pouquinho sobre as questões escatológicas relacionadas à IA, né? Que a gente não precisa ter medo da inteligência artificial nesse sentido. Já falamos dos riscos que ela traz, de vantagens que ela traz. Falamos também de riscos de idolatria que as pessoas podem ter, né, bem características relacionadas à IA. Na semana passada falamos como nós podemos ser mais sábios do que o ChatGPT. Não, será que é possível ser mais sábio do que o ChatGPT? E a gente respondeu essa pergunta, né, utilizando a Bíblia. Aí você fala assim, nossa, mas como que eu posso acompanhar essas mensagens? Lá no YouTube da nossa igreja, tem lá, os meninos fazem os recortes das mensagens, tem uma lista direitinho, você pode acompanhar toda a série, mesmo que você queira vê-las de novo, todas as mensagens, elas estão lá direitinho para vocês, é só ir lá no nosso YouTube. E hoje nós chegamos na última mensagem, e olha só o tema da mensagem de hoje. O GPT, o ChatGPT é o meu pastor. O ChatGPT é o meu pastor. E para falar um pouquinho desse tema, eu gostaria de compartilhar com os irmãos um vídeo de uma experiência que foi feita há 2 anos atrás, lá na Alemanha. Deixa eu só dar o contexto para os irmãos. Estava tendo uma conferência da Igreja Luterana, lá na região da Bavária, e um teólogo, né, resolveu fazer uma experiência. E se nós fizéssemos um culto onde tudo que aconteceu aqui na frente, ao invés de ter seres humanos, tivesse avatares e tivesse IA. Como seria esse culto? E eles fizeram isso. E os camaradas fizeram isso. Isso não é notícia nova, tá? Isso é notícia velha. Fizeram isso há 2 anos atrás. E a gente eu trouxe aqui para vocês um videozinho bem curtinho, né, dessa experiência que foi feita lá na Alemanha.
não vai ter som, e eu vou explicar para vocês o que está acontecendo, porque todos os vídeos que eu achei estavam ou em alemão, e o meu alemão é zero, eu não conheço nada de alemão, e tinha vídeos em inglês, tá? Mas é legal para a gente entender como seria um culto, né, feito por IA. A igreja que vai aparecer aqui, irmãos, é uma igreja protestante. Vocês falam assim, nossa, parece uma igreja católica. Não é igreja católica, tá? É uma igreja protestante luterana. Quem participou do culto foram luteranos lá da Alemanha. Inclusive, lá na Alemanha, né, eles não se chamam de igreja luterana, se chamam de igreja evangélica, né? Então, são os evangélicos ali participando desse culto. Mas é um culto experimental, não foi feito por uma igreja, mas sim um teste ali feito por um teólogo. Vamos ver como que aconteceu esse culto. Olha só. Vamos ver se o vídeo vai rodar. Aí passou. Olha só, os irmãos participando do culto. Então essa aqui é a igreja luterana. Olha só como que está. Olha só, tinha umas 300 pessoas participando desse culto. Eles montaram um telão, e aqui estão os avatares. Isso aqui é o avatar. Tá? O avatar é uma pessoa, tá aparecendo. Isso aqui é uma pessoa montada por inteligência artificial. Olha a igreja como que ela estava cheia. Né? E é um culto experimental. E aqui era uma hora de louvor, tá vendo aqui a letra da música, tal. E as pessoas prestando atenção, né? Tudo foi. E aqui esse aqui foi o teólogo que montou esse culto, e ele está explicando qual que é a ideia do culto. E aqui foram montando vários avatares, e foram lá montando a parte da igreja. Foram mudando, né? Cada momento. E ele explicando exatamente o que está acontecendo, né? Olha como que a igreja ficou cheia. É uma igreja bonita, né? É uma igreja histórica. E olha a fila das pessoas para participar desse culto. Né? Lembrando que é uma convenção, está parecendo uma convenção batista. Esse aqui é um pastor, né, luterano, e falou assim, olha, para mim o culto funcionou, né? Parecia que eu estava num culto mesmo. Né? E aqui, ó, olha só, está vendo como vai mudando as pessoas? Olha só o telão montado lá na frente. E aqui é uma parte bem interessante. A IA chamou para o pessoal, levante-se que nós vamos orar. E o pessoal levantou e foi orar, e orou naquele momento. Né? Pode tirar, tá, Igor? Pergunta para vocês, isso aconteceu há 2 anos atrás. Você aceitaria participar de um culto como esse, onde ao invés, né, de ter um pastor, você colocaria um telão aqui enorme e apareceria aqui para você uma pessoa feita por IA, como esse aqui, ó, esse camarada aqui não existe, tá? Olha só, esse camaradinho aqui, ele foi feito por IA. Eu pedi lá, cria aí um pastor luterano. Olha só, parece que é real, mas ele nunca existiu. Criou um pastor, aí uma banda, né, assim, um grupo de louvor ali na hora do louvor, né, e acontecesse o culto inteiro. Você participaria de um culto como esse? Como que você se sentiria em relação a isso? Se você soubesse que é IA, você provavelmente não participaria. Esse culto de 2 anos atrás, dá para perceber que é um avatar, né? Que a pessoa não se mexe direito. Mas com as tecnologias de hoje, não dá para perceber que é um avatar. Avatar é uma pessoa criada por inteligência artificial. Se for um vídeo feito hoje, com as tecnologias de 2 anos depois de hoje, você não tem jeito. Você só pensa, se ninguém te avisar, você vai achar que é um culto somente transmitido. Vocês já participaram de culto transmitido por telão? Né? Você ia achar que é um culto transmitido por telão. Seria parecido com você assistir um culto na sua casa, numa televisão. Culto, quando você participa assim meio longe, você tem que se concentrar mais. Mas se você se concentrar, você parece que você está no culto, né? Você entra naquele espírito do culto. E é isso que as pessoas estão pensando, né?
Mas aí fica a dúvida. Pergunta para o seu irmão aí do lado. E aí, irmão, participaria desse culto feito por IA? E aí, participaria? Irmãos, nós vivemos em um tempo marcado pela tecnologia. A inteligência artificial está transformando a sociedade e a igreja, né? Ferramentas, né, como aplicativos bíblicos, tradutores, geradores de conteúdo já são uma realidade. Vocês viram, né? Dá para fazer um culto inteiro com inteligência artificial. Se ninguém falar nada para você, você nem vai perceber que é feito por IA. Né? Algumas igrejas já estão preparando sermões, devocionais e até, como a gente viu, cultos experimentais. Muito do que eu tenho aqui nessa apresentação, eu utilizo IA. Muito. Fui fazer minha aula dos adolescentes hoje, usei IA. Tranquilo, eu uso IA. Vocês sabem que eu uso bastante no meu dia a dia, tanto aqui na igreja quanto no meu trabalho, eu uso bastante. Não para fazer exatamente sermão, mas, por exemplo, não para fazer o sermão, mas para ajudar a revisar meu sermão, faz bastante tempo que eu já uso. Isso pode parecer assustador, mas também abre bastante oportunidades. Não tenho ideia como que isso vai impactar a igreja no futuro. Eu não tenho nenhuma ideia. Mas isso vai trazer algumas consequências. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos. Eu não tenho nenhum medo em relação a essas tecnologias. Eu não tenho medo, pelo contrário. Eu acho que a nossa comunidade aqui, a PIB de Caieiras, as outras igrejas batistas, têm que se prepararem para usar essas ferramentas. Mas eu quero dizer uma coisa para você, irmãos. Eu quero lembrar uma coisa para você. A IA, a inteligência artificial, não é o nosso pastor, amém? Vou repetir. A inteligência artificial não é o nosso pastor. Quem é o nosso pastor? Isso, Jesus é o bom pastor. E nós somos ovelhas dele. E como ovelhas, nós precisamos viver em comunidade. E nós devemos estar firmados em Jesus. As ferramentas estão mudando, a sociedade está mudando, nós temos outras possibilidades. Mas a igreja, ela tem que estar fundamentada em Jesus. Edificada em Jesus. Em uma sociedade marcada pela virtualidade, pela inteligência artificial, nós devemos estar firmados naquilo que é real. Nós falamos isso bastante na semana passada, né? O fundamento da sabedoria, né, é o temor a Deus. Nós devemos estar firmados naquilo que é real, que é Cristo e a sua palavra. E hoje nós vamos refletir justamente sobre isso, nós vamos refletir sobre 5 fundamentos bíblicos que nos ajudem a viver a sabedoria neste tempo digital, neste tempo, né, de inteligência artificial. Não dá para ter medo, porque elas já estão aí. Nós já estamos utilizando. Eu já falei várias vezes, se você utiliza celular, você usa inteligência artificial. Se você tira uma fotografia com o seu celular usa inteligência artificial. Se você usa rede social, você usa inteligência artificial. Se o seu prédio, na hora que você vai lá, passa lá, ele reconhece, faz um reconhecimento facial, aquilo é inteligência artificial. A inteligência artificial está aí. Mas a igreja, ela tem que estar preparada para viver neste mundo. E para viver neste mundo, nós temos que estar baseados em alguns fundamentos. E esses fundamentos, eles estão descritos ali na carta aos Efésios. E eu quero trazer estes fundamentos para vocês nesta noite. Vamos trabalhar então. Qual que é o primeiro fundamento? Esse primeiro fundamento está lá em Efésios 2, de 1 a 9. E qual que é o primeiro fundamento? Redenção em Cristo. Antes de conhecer a Cristo, meus amados,
Nós estávamos mortos em nossos pecados, e nós estávamos destinados à ira de Deus. Efésios 2 diz assim: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos nas suas transgressões e pecados, nos quais vocês andavam noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o princípio da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Jesus, por sua graça e amor, nos resgatou e nos salvou. E hoje nós temos vida em Jesus. Essa é a realidade que nós temos. Nós somos salvos em Jesus. E essa salvação também nos traz uma promessa. Uma promessa que nós vamos viver a eternidade com Deus. Paulo diz que nós já estamos nos lugares celestiais com Cristo. Já estamos hoje e também estaremos na eternidade. Tudo isso mostra a bondade e o amor de Deus que já foi manifestado em nós. Olha lá o que diz lá em Efésios 2, mesmo a partir do verso 4, ele diz o seguinte: mas sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Deus fez isto para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, que embora em bondade para conosco, em Cristo Jesus, porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. E isso tudo que eu acabei de explicar, irmãos, que nós éramos filhos da ira, estávamos mortos nos nossos pecados, e hoje fomos salvos pela graça de Deus, pelo amor do Senhor, e estamos com Cristo nas regiões celestiais, aguardando a nossa glorificação, onde nós vamos passar a eternidade com o Senhor. É uma realidade, não é apenas uma teoria. É uma realidade que não foi criada por inteligência artificial, é uma realidade criada pelo próprio Criador. Uma realidade de Deus. É uma realidade que vive todos aqueles que estão na igreja. É uma boa notícia que nos foi revelada há muito tempo. E assim, em tempos de inteligência artificial, nós precisamos viver essa salvação que é real. O mundo pode estar vivendo a inteligência artificial, temendo a inteligência artificial, temendo um apocalipse, né? Tipo Exterminador do Futuro, mas nós não, nós vivemos a salvação em Jesus, porque ela é real. Aleluias! Amém? Esse é o primeiro fundamento, irmãos. Nós somos salvos em Jesus e isso é real. Olha para o seu irmão aí do seu lado e fala assim: irmão, você é salvo em Jesus. Fala para ele com mais vontade, assim, com carinho, assim. Agora com o outro, você olha com carinho. Irmão querido, você é salvo em Jesus. Essa é a primeira realidade, o primeiro fundamento. E esse primeiro fundamento, ele nos leva a transformar totalmente a nossa vida. Porque a partir disso nós vivemos uma outra realidade, que não é a realidade da IA, mas é uma realidade diferente, real, que vai levar-nos ao segundo fundamento,
que é fundamental. E qual que é esse segundo fundamento? É o seguinte: a unidade da igreja. Paulo, quando está falando à igreja em Éfeso, deixa eu só dar um contexto histórico que eu acho interessante. A igreja em Éfeso, ela era formada por gentios e por judeus. Paulo, ele fala para a igreja para que ela mantenha a unidade. Mesmo sendo formada por gentios e judeus, ela tem que ser unida. Não poderia ser separada em dois grupos. Ela tinha que ser uma. Né? E a igreja tem que manter a unidade, independente da sua origem. Né? Independente de onde você veio, você tem que manter a unidade. Manter a comunhão. E isso deve ser sempre uma prioridade na igreja. Olha só o que diz Efésios, capítulo 4, de 1 a 6. Eu vou ler para vocês. Eu acho que é importante a gente ler esses textos. Por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam e de maneira digna da vocação que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo, um só Espírito, como também uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Em tempos dominados pela inteligência artificial, a multiforme sabedoria de Deus, que é a igreja, deve aparecer. Deixa eu refazer a frase, né? Em tempos dominados pela inteligência artificial, a multiforme sabedoria de Deus deve aparecer na igreja. Paulo chama a igreja de multiforme sabedoria de Deus. Por quê? Porque aqui na igreja nós temos uma multiplicidade de dons, como está lá em 1 Coríntios capítulo 12. Também é aqui na igreja que a manifestação do Espírito, ela aparece, né, nas suas mais variadas formas, como está lá em Gálatas capítulo 5, de 22 a 26. E isso sempre vai acontecer quando nós estamos em comunhão. Para que a igreja possa viver nesse tempo, né, muito digital, nós temos que sair um pouco desse digital. Né? A gente tem que viver o real. Somos salvos em Cristo. Estamos esperando a glória. Mas o hoje, nós temos que viver o real. E o real passa por viver com a igreja, com os irmãos, na comunhão com os irmãos. Contudo, a gente tem percebido que a igreja, os membros da igreja, de uma maneira geral, têm restringido a comunhão a momentos culticos, como o culto que aconteceu hoje, o culto que aconteceu ontem, e a comunhão agora deve acontecer só em momentos que existem cultos. Ah, não, teve culto, agora nós temos comunhão. Ah, vamos ter comunhão com irmãos? Ah, então, tem aquelas canções, né? Que a gente fala de comunhão com os irmãos, né? Como é precioso, irmão. Né, estar bem junto a ti, juntos, lado a lado, andarmos com Jesus, e aí a gente abraça o irmão naquele momento, vai lá, abraça seu irmão, fala que você o ama, isso só acontece na hora do culto, sai dali fora, e passa pelo irmão ali na calçada, nem cumprimenta o irmão, né, porque nem lembra do rosto do irmão, né, que às vezes, se a igreja é um pouquinho maior, às vezes a gente nem lembra. Isso é comunhão? Não, então a comunhão, ela tem que acontecer na igreja? Sim, mas não somente.
essa é uma parte. A comunhão, ela tem que ir além do que acontece aqui na igreja. A nossa sociedade, ela é uma sociedade muito fragmentada, por conta do nosso dia a dia, da nossa correria, uma característica da nossa cidade, onde muitas pessoas não trabalham na cidade, também isso é uma coisa que atrapalha um pouquinho. As pessoas estão aqui, aí trabalham em Franco, trabalham em Jundiaí, trabalham em São Paulo. Tem até pastor que mora em São Paulo e fica aqui pregando aqui em Caieiras, não sei aonde que, né? Tem essas coisas atrapalham um pouquinho a comunhão, né? Esse tipo de coisa atrapalha. E a gente tem que começar a quebrar esse tipo de coisa e a gente começar a sair dessa comunhão que só está restrita ao culto para uma comunhão que se vai para a vida. E como que a gente começa a fazer isso na prática? Fiquei pensando, como que a gente começa a fazer isso na prática? Eu acho que a gente tem que fazer isso buscando pessoas que tenham afinidades com a gente. Tem muita gente que tem afinidades e gostam de fazer coisas que a gente gosta de fazer. E assim, a gente acaba tendo uma comunhão fora. Vou dar um exemplo pessoal. Apesar desse físico aqui, vocês percebem, né, que eu tenho um físico, né, de pessoa que faz muito esporte e tal. Eu corro, né, corro de cachorro na rua, corro de polícia, mas um dia peguei lá um irmão, mas eu gosto de caminhar, mas tirando a brincadeira, assim, mas eu gosto de caminhar de verdade, de caminhar, correr um pouquinho. Por incrível que pareça, hoje de manhã, sem brincadeira, né? E Deus é testemunha, e também tem um aplicativo, se você estiver duvidando. Tá? E não foi feito, e eu não estava de bicicleta nem de carro. Está aqui, tá? Se você quiser ver depois. Hoje, corri 12 quilômetros de manhã. Então, eu gosto de andar, assim, então, andar espairece, eu fico muito tempo fechado, eu gosto de fazer isso. E tem irmãos aqui que gostam de fazer isso. Aí eu peguei um irmão que gosta de fazer isso. Não, vamos lá para o Vila Lobos. Tá. Ele pegou a esposa, eu peguei a minha esposa e meus meninos, Vila Lobos. Marcamos uma vez, deu certo. Já estamos lá marcando a segunda vez? Vamos lá, vamos marcar, vamos fazer de novo. Coisa legal, afinidade. Fizemos uma coisa que a gente gosta de fazer juntos. Estendemos a nossa comunhão para fora da igreja. Tem outras pessoas que têm outras atividades aqui. Por exemplo, eu estou vendo os meninos aqui, tudo doido aqui por conta de Enem, FUVEST, né? Umas olheiras desse tamanho, não dormem, não pensam assim, por conta disso. Né? Cursinho para entrar ou na faculdade, ou trocar de escola. A gente perdeu um pouquinho esse time, mas a gente poderia ter feito esse momento para que eles estudassem junto. Momento de afinidade, eles poderiam ter estudado juntos, né? E aumentado a comunhão dos meninos. Tem pessoas que têm outras atividades, tem pessoas que se interessam, por exemplo, por atividades físicas. Né? Eu falei agora da corrida. Né? Tem gente lá que gosta de futebol. Né? Então tem o grupo lá do Renan, né, que gosta lá do futebol. Aí tem o grupo das esposas que gostam de bater nos maridos que... Não, brincadeira. Né, aí tem a galera da academia. Né? Então, às vezes você pode falar pensando assim, não, eu sou a pessoa da academia, mas talvez vocês não saibam, mas tem pessoa aqui que é especialista em academia aqui. Né? Tem algumas pessoas, eu não vou falar porque ela é bem quietinha aqui, né, mas que provavelmente ela deve puxar mais peso do que eu. Eu estou falando ela, porque é mulher. Né? Deve puxar mais peso do que eu na academia. Né? E tem pessoas que têm afinidade
com a gente. Tem coisas que você gosta de fazer, né? E outras pessoas fazem com você, né? Por exemplo, se você é daquele grupo dos aposentados e gosta de jogar dominó, você vai procurar o Getúlio. Simples, né? É fácil. Então tá tranquilo, né? É só procurar os grupos de afinidade, né? É sossegado. E a gente vai procurando e trabalhando com essas coisas separadas, fora da igreja. É um começo. Porque a gente não pode ter a nossa comunhão restrita à igreja. Irmãos que gostam de cozinhar, outros gostam de teologia, outros gostam de visitar os outros só para bater papo. Irmãos que gostam de fazer churrasco, podem me chamar também. Né? Esses aí eu faço parte, tranquilo, eu vou lá. Tem os PGMs que sempre ajudam, né? A gente faz aí. Os grupos de PGM, para vocês terem uma ideia, os PGMs eles fazem bastante isso. Talvez você não tenha essa noção. Só nessa semana, um dos PGMs foi para um sítio e o outro teve um jantar especial no feriado. No feriadão, os PGMs fizeram encontros de socialização. Os dois, que acontece aqui fora da igreja, eles tiveram, tanto de Franco quanto da minha casa, com o grupo do PGM. E essas coisas estão acontecendo fora, estão assim. E essas coisas a gente tem que estar fomentando para a gente ter mais união. Né? A gente tem que buscar. Por que isso é importante? Porque em um mundo cheio de IA, não, antes disso, né? Porque Deus, ele age por meio de todos nós. Quando a igreja está reunida, ou seja, quando tem duas pessoas da igreja reunida, Deus está trabalhando. A gente acha que Deus só trabalha quando estamos aqui dentro do restrito no templo. Não. Quando nós estamos ali reunidos como igreja, né? Ali a gente está conversando às vezes, falando uma bobeira, daqui a pouco a gente surge um assunto sério, daqui a pouco a gente fica falando lá, conversa da novela, daqui a pouco a gente conversa de uma série, daqui a pouco surge um assunto sério, e Deus vai trabalhando, e aí a gente vai vendo aqueles irmãos, que a gente vai vendo a transformação, aí o irmão daqui a pouco solta lá um testemunho, olha, já não estava orando mais, mas agora já estou orando, aí eu estava me sentindo meio sozinho, mas agora estou me sentindo mais acolhido. Tudo isso por conta que está acontecendo a comunhão, que vai além das quatro paredes do templo. Porque Deus age por meio de todos nós, em todos os momentos que nós estamos reunidos. Por isso, em tempos de inteligência artificial, nós devemos reviver os relacionamentos reais com os irmãos. E não devemos nos restringir ao templo. Então, se você tem aqui algum irmão que tenha a mesma ideia, que você sabe, que tenha mesmos assuntos de interesse, procure-a, né? Tente estar junto, isso vai ser muito legal para a gente ter melhor comunhão como igreja. Precisamos criar grupos de afinidade, cultivar comunhão fora do culto, visitar. A gente vai ficar numa igreja mais forte desta maneira. Terceiro fundamento, mas esse aqui é o fundamento da igreja. Agora existe um fundamento que é pessoal, que Paulo também fala, que é o buscar crescer em santidade. A igreja, quando está reunida, ela vai ensinando as pessoas, né, inclusive sobre as questões de inteligência artificial, mas nós também temos que buscar melhorar diariamente. E a santidade é uma coisa que acontece diariamente, é um processo diário.
Paulo diz lá em Efésios capítulo 4, verso 17, o seguinte: isto, portanto, digo no Senhor, digo e no Senhor testifico, não vivam mais como os gentios que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo seu entendimento obscurecido, separados da vida de Deus, da vida que Deus concede por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração. A tecnologia pode até nos distrair. A IA também pode até parecer que trazer soluções. Mas tem uma coisa que a IA nunca vai poder fazer por você. É a busca pelo Senhor. É a busca pela santidade. Notem o seguinte, que Paulo primeiro fala da igreja. Por que ele começa pela igreja? É porque é a igreja que vai te ajudar e vai te ensinar os melhores caminhos para você obter a santidade. E esses caminhos vão passar necessariamente pela palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus, pela oração. Lembrando que o processo de santificação, que é um processo de você abandonar as suas atitudes antigas e adotar atitudes novas, conforme a vontade de Deus, não é uma coisa que acontece de fora para dentro, mas é um processo que vem de dentro para fora. Você conhece a palavra de Deus, ela te confronta, ela te transforma e você muda a sua atitude. É de dentro para fora. É sempre de dentro para fora. Começa pelo conhecimento. Começa pela palavra. Por isso que é importante que você esteja na igreja, para que a igreja te ajude. É importante que você esteja com os irmãos. Mas quando eu falo igreja, irmãos, entenda que igreja não é somente templo e culto. É com os irmãos. Porque muitas vezes a gente aprende muito mais numa conversa, num bate-papo com o irmão, do que na pregação. Tá? É importante isso, vocês entenderem. Toda vez que eu falar igreja, nesta pregação específica, né, também entenda que às vezes é estar em conversa com os outros irmãos. É importante que você esteja com a igreja, esteja com os irmãos, e isso vai te transformando de dentro para fora. Então, aquele que quer fazer uma coisa, aquele que gostava de mentir, não quer mais mentir, aquele que gostava de roubar, não rouba mais, aquele que, sei lá, fumava, não quer mais fumar, mas é de uma coisa que parte de dentro. Não é uma imposição de fora. Eu vejo muitas pessoas falando, não, você tem que fazer isso, aquilo. Mas não adianta eu falar de fora para você, você que tem que querer mudar. Mas quem vai fazer essa transformação não sou eu que vou fazer essa transformação na sua vida, mas o Espírito Santo do Senhor, através da palavra que faz essa transformação na sua vida. E você começa a fazer as mudanças porque você ama o Senhor. A palavra de Deus é muito clara. Nós mudamos a nossa vida por amor. E quem ama o Senhor faz a sua vontade. E os seus mandamentos não lhe são pesados. Não é nunca de fora para dentro, mas uma mudança de dentro para fora. É em um tempo de inteligência artificial em que as pessoas não sabem como pedir orientação, os cristãos têm que buscar a Deus e se santificar por amor ao Senhor, porque isto é real. Por isso, irmãos, às vezes você tem que estabelecer limites do uso da tecnologia e se dedicar à oração, a tempo de leitura da Bíblia, a aprender a fazer devocional. Você fala assim, mas eu não sei fazer devocional, não tem problema. Fala comigo, a gente vai andar junto e a gente vai aprender a fazer devocionais. Estava falando com a irmã Zélia, falou assim, pastor, é legal esse negócio de fazer devocional. É legal. E como Deus fala com a gente diariamente, quando a gente faz as nossas devocionais. Vamos fazer isso. Santificação é fundamental. Mas não pode ser somente na santificação. Não somente, esse aqui é o
terceiro fundamento, que é o fundamento pessoal, mas ele não pode ser restrito somente a nós, mas ele tem que alcançar também aqueles que nós amamos, ele deve alcançar também a nossa família. Então, o quarto fundamento que Paulo traz é justamente o cuidar da família neste mundo que é marcado pela IA. Nós temos que cuidar da nossa família. Na carta aos Efésios, Paulo fala bastante sobre a família. Mas o conceito fundamental de cuidar da família está lá em Efésios capítulo 5, verso 21, que diz o seguinte: sujeitem-se uns aos outros no amor a Cristo. E esse sujeitem-se uns aos outros é o princípio que vai marcar o seu relacionamento dentro da sua família. Seja homem e mulher, seja pais e filhos, filhos e pais, seja relacionamento com seus funcionários ou pessoas que trabalham com você. Esse é o funcionamento dentro da sua casa. Em um mundo virtual, precisamos proteger os nossos lares. Temos que conversar, botar limites, né, para que as pessoas entendam as coisas e possam crescer. Vou dar um exemplo para vocês. Não tem muito a ver com o IA, mas eu acho que ele mostra um pouquinho de como a família, em um mundo complexo, que é o mundo da IA, nesse mundo que a gente vive, ela pode ajudar as pessoas, inclusive as crianças. Esses últimos dias eu fui com os meus filhos assistir um filme de bruxa. Olha só, de bruxa, né? O nome do filme, inclusive, é Bruxa. Né? Ah, não é bruxa, como que é? Mas está em inglês, para ficar bonitinho. É Wicked. Né? Traduz isso aí, coloca aí depois no tradutor para você ver o que significa isso. É bruxa, né? E aí, no filme, eu vou dar um spoiler. O problema é teu se você não assistiu o filme. Sorry. Não vou dar muito spoiler, tá? Mas eu não vou dar spoiler, mas eu vou dar só a lição final, tá? No final da história, a vilã é a fada. No filme da bruxa, a vilã ela é a fada, ela é a fada madrinha. Ela é a fada, né, que aparece lá na história do Mágico de Oz, né, que é logo a que dá os sapatos ali para a menina que chega lá em Oz. E aí, o interessante é que a gente terminou o filme e tal, e aí a gente teve a conversa sobre o filme depois, né? Justamente para mostrar que ali naquele filme tinha uma realidade que parecia bonita. Uma bruxa, uma fada boa, ela seria uma fada bonita, mas que era falsa, dissimulada e má. E que, no final das contas, estava enganando as pessoas. E aí, nós temos que ver muito além daquilo que é visível, mas ver o que está por trás e as consequências. Então, daquele filme que estava falando de uma coisa totalmente aleatória, tiramos uma lição para a vida. Quando aplicamos isso para inteligência artificial, a inteligência artificial também ela é uma coisa bonita, mas só que a gente tem que saber extrair as coisas boas e ruins. A gente tem que saber conversar para aplicar ela da maneira correta nas nossas famílias. Sem uma conversa real, sem a gente conseguir discutir nas nossas famílias os efeitos e os usos dessas ferramentas, a gente sempre vai achar que ela é bonita,
que ela pode fazer tudo de bom, mas ela pode, sim, às vezes trazer muitas coisas ruins para a vida. Mas, se a gente tiver as conversas corretas dentro da nossa família, nós podemos proteger e usá-la de uma maneira boa. Mas o mais importante na família é o quê? Que a gente converse, que a gente discuta, que a gente tenha canais abertos com os nossos filhos, com os nossos queridos, para que a gente possa, dessa maneira, num mundo complexo, que a gente possa estar juntos para entender, compreender, discutir aquilo que está acontecendo. Se não fizermos desta maneira, nós vamos deixar as crianças, muito expostas por exemplo, à inteligência artificial. Uma coisa que a gente já deveria estar fazendo é limitar o uso da inteligência artificial para crianças muito pequenas. Eu já falei para vocês, né, que eu limito muito a utilização de redes sociais com os meus filhos. Henry tem celular? Não tem. Né? Vai fazer 7 anos, não tem celular. A Evelyn tem o celular dela com muita restrição. Tem aplicativos lá que fazem restrição. E o uso da inteligência artificial também deveria estar nessa parte de restrição. O uso que ela faz, inclusive, sou eu que estou... Muitas coisas eu uso melhor do que ela, né? Eu ensino como usar da maneira correta para que ela possa fazer algumas coisas. Tem coisas que ela me ensina também, que ela descobre algumas ferramentas que eu não conhecia, ela usa melhor do que eu. Mas essa troca é importante e a gente tem que trazer isso para as nossas famílias. É importante que pais estejam atentos a essa nova realidade. Mas eu não sei, eu não entendo. Vai atrás. O mundo está mudando. A situação é outra e a gente tem que correr atrás. Todo mundo está correndo atrás. Temos que estar atentos. Não dá para falar assim, o mundo mudou e eu fiquei aqui. Não dá para ser assim. Não dá. Nem os pais, nem a igreja. Mas se não dá para fazer isso, será que eu posso correr para a igreja me ajudar? Eu acho que sim. A igreja poderia ajudar também nesse sentido. Como a gente está fazendo aqui com essas pregações. Nós podemos ajudar também. Porque eu tenho certeza que tem pessoas aqui que são capazes de ajudar os outros irmãos a entender algumas coisas. É fundamental, irmãos, que a gente consiga proteger os nossos irmãos, as nossas famílias. Sugiro, então, estabelecer regras de uso de redes sociais em casa. Invista em momentos reais, refeições juntas, diálogos, orações em família, cultos nos lares. Isso vai fazer a diferença na sua família. E por último, o último fundamento, para a gente já caminhando para o final, nós temos que anunciar as boas novas. Paulo pede para que orem por ele, para que ele possa ser embaixador do Evangelho em cadeias. Mas Paulo já está com o nosso Senhor, e o papel hoje de anunciar o Evangelho é nosso. Nós temos que anunciar o Evangelho para a nossa geração. E as aplicações de inteligência artificial, elas trouxeram uma complexidade a mais na nossa sociedade, irmãos. Sem dúvida nenhuma. Desafios novos. Mas eu quero falar uma coisa para você, meu irmão e minha irmã. Anuncie, pregue o Evangelho. Seja intencional nos seus relacionamentos. E eu acredito que a palavra fundamental hoje é isso, relacionamentos. As pessoas que estão na virtualidade necessitam de conversas reais, de abraços, de sorrisos, de presença física. Virtualidade não satisfaz o ser humano precisa de realidade.
Nós podemos usar a IA para fazer várias coisas na igreja. Utilize-a para isso. Mas a presença real, ela vai ser fundamental. Mas uma coisa que eu acho de verdade, irmãos, é que a IA não está fechando portas. Ela está trazendo novas possibilidades para a igreja. Novas possibilidades. Tinha coisas que a gente não conseguia fazer no passado, e hoje a gente vai conseguir fazer por conta da inteligência artificial. Barreiras de línguas que a gente tinha no passado. Vou pregar numa tribo indígena que tem uma língua super difícil. Com a inteligência artificial, essa barreira linguística não tem. Já tem, isso é produto que já está sendo vendido. Tem produtos de tradutores tempo real. Você fala na sua língua, a pessoa já escuta na língua dela. Coisa fantástica. E está vendendo. É coisa do outro mundo? Não. Você vai na internet e você compra. De verdade. Tradutor em tempo real. Imagina só isso para pregar o evangelho. Você sai daqui. Você pode ir lá pregar na África, pregar qualquer língua lá na África. Eles têm lá 200 línguas, né? São as principais. Mas quem fala 200 línguas? Né? Eu falo male-male, português, né? Só falo assim, ainda falo com aquele sotaque lá da Zona Leste, né? No máximo, né? E assim, a gente fala umas coisas, poucas coisas, poucas línguas, e a gente tem tanta possibilidade que a inteligência artificial está trazendo. Tradução de Bíblia, pregação, produção de materiais. Muita coisa a gente vai conseguir fazer, irmãos, com essas ferramentas. Está abrindo portas para a gente. Vamos usá-las. Temos que tomar cuidado do outro lado, é lógico. Mas vamos usá-las. Acho que as portas estão abertas para a gente. A igreja tem que tomá-las. A igreja tem que trabalhá-las. E pelo caminho, eu creio que ela vai ajudar muito, irmãos, a gente a cumprir a comissão. Então, assim finalizando, nós vivemos em um mundo digital, mas a nossa esperança está em Cristo e não na tecnologia. A inteligência artificial é uma ferramenta útil, porém não substitui a presença real e a ação do Espírito Santo. Como igreja, precisamos manter a unidade, crescer em santidade e cuidar das nossas famílias. Devemos usar a IA com sabedoria para anunciar o Evangelho sem perder os relacionamentos reais. Estamos finalizando essa série de mensagens, irmãos, sobre inteligência artificial, com a esperança de que Deus nos auxiliará a entender e a usar essas ferramentas para cumprir a sua obra. E a minha oração é que Deus nos capacite a viver como filhos da luz neste mundo digital. Que Deus nos abençoe. Vamos nos levantar e vamos orar. Pai Santo e Deus amado, quero te agradecer, Pai, por esta série de mensagens, Pai, que teve por objetivo abrir os nossos olhos a esta nova realidade que estamos vivendo. Há uma transformação das ferramentas e que o mundo está utilizando, transformação rápida que tem impactado, Pai, a sociedade e também a igreja. Mas como igreja, Pai, nós não tememos essas mudanças, porque nós estamos fixados naquilo que é real. Nós temos um fundamento sólido que é Jesus Cristo. E para nos adaptarmos a todas estas mudanças, nós vamos voltar àquilo que já está escrito há 2000 anos atrás.
voltar aos princípios de comunhão na igreja, viver em santidade, buscar o cuidado com a família e o anúncio do Evangelho, buscar os fundamentos para viver o hoje e esse futuro próximo. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos capacite a vivermos nesta nova realidade. E ajude-nos, Pai, a cumprir a sua missão com estas novas ferramentas. Que o nosso trabalho de pregar o Evangelho seja mais eficaz com essas ferramentas. E que a gente nunca abra mão dos fundamentos. Senhor, estamos aqui, Pai, como igreja, clamando ao Senhor. Ajuda-nos, Senhor, porque é muito difícil. Tudo isso que nós acabamos de falar não é fácil. Por isso nós clamamos pelo auxílio do Seu Santo Espírito em tudo isso, Pai. Pois podemos falar, pedir, mas sem o Senhor nada podemos fazer. Pedimos com fé, crendo, Pai, que o Senhor nos ouve. Ajuda-nos, Pai. Nós te louvamos, meu Deus, em nome de Jesus. Amém.